Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para gravar o Pod Arte, o podcast da Fundação Cultural Badesc. Mais uma edição e hoje falando sobre a exposição Silêncios Costeiros, Escuta Enredada, da artista Raquel Stolfi. Vitória, que está aqui com a gente, vai ler a biografia dela. Olá, tudo bem? Bem-vinda, Raquel. Vou ler aqui a biografia da Raquel. Raquel Stolfi é natural de Indaial, Santa Catarina. Artista, pesquisadora e professora nos cursos de graduação e pós-graduação em artes visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina. Raquel desenvolveu pesquisas de mestrado e doutorado em artes visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, licenciatura em artes plásticas pela UDESC. Realizou pós-doutorado em 2024 pelo Programa de Pós-Graduação de Estudos Contemporâneos das Artes, na Universidade Federal de Fluminense. Coordena o selo Céu da Boca, no qual realizou publicações coletivas e próprias, e ao longo da carreira participou de exposições em Santa Catarina, no Brasil e em países como México, Estados Unidos, Espanha, Marrocos e Singapura. Coordena também o projeto Sala de Leitura e Sala de Escuta do Departamento de Artes Visuais na UDESC, que consiste em um espaço que abriga um acervo de publicações de artistas, impressas e sonoras, como lugar de pesquisa, disponibilizando para leitura e escuta a interessados no assunto. Coordenou os projetos de pesquisa e investigações sobre publicações sonoras, entre disco, palavra, partitura e notas de desenhos de escuta, processos de escrita, escuta de processos, articulações entre voz, palavra e silêncio, em publicações sonoras. E atualmente desenvolve o projeto Processos de Escrita, Situações de Escuta, sob espécies de silêncios, proposições sonoras, publicações e outros projetos. Integra os grupos de pesquisa, proposições artísticas contemporâneas e seus processos experimentais na UDESC. É isso, né? É isso, é um belo currículo. Eu já conheço a Raquel há um tempo já, né? O trabalho dela, essa pesquisa que ela realiza já tem mais de 10 anos, né, Raquel? Mas a gente quer também conhecer um pouco antes disso. Como que iniciou a tua carreira artística? Quando que você se viu artista? Quer falar um pouquinho para nós? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu inicio agradecendo o convite, por estar aqui conversando, escutando e gravando, né, uma conversa. Acho que é bem instigante pensar nisso, né? Nisso que vai ficar, ser decantado. E legal essa pergunta sobre o começo, né? Primeiro, assim, esse assunto de como as coisas podem começar também me instiga, né? Que tem a ver com esse espaço em branco, assim, esse antes, que nunca é antes, né? Que é sempre algo que a gente puxa um fio e vem de algum lugar. Que a gente pode tropeçar também, né? Quando começa a puxar os fios. Isso, essa coisa de lembrar e esquecer. E aí, assim, como as coisas começaram, né? Onde que eu comecei a pensar nesse processo que a gente chama de arte, né? Que está deslizando entre arte e vida. Eu acho que tem muitas... Eu comecei a produzir pensando, né? Estou fazendo algo. Ainda antes da universidade, assim, me interessava muito pensar nessa situação de quando a palavra fracassa, assim, nesse limite da palavra. Então aí já começa a ter um interesse pela relação entre palavra e silêncio. E aí eu produzi uns objetos lá no início dos anos 90, que eu chamava de nominados, que eu queria criar objetos sem nome, né? Então tinha um pouco. E ao mesmo tempo eu comecei a desenhar também, bico de pena. Adoro essa coisa do bico de pena mesmo, com a tintinha, né? Eu tenho ainda os vidrinhos que eu guardei, de colocar o bico de pena sobre o papel, e ali eu não sabia para onde eu ia, né? Então tem uma experiência de vazio também, e algum ruído acontece e aí eu começo a desenhar, né? Então essa coisa entre objeto, desenho, escrita também, leitura, está presente aí nesse início, mas até conversando com a Vicky, né, no dia da conversa com a artista, estava lembrando também que quando eu tinha lá meus 8, 9 anos, eu ganhei um gravador, daqueles da National portátil, de presente do meu irmão, porque ele ganhou uma vitrola, né, um toca-discos. Aí o gravador veio pra mim, na verdade não foi um toca-discos, eu acho que ele ganhou, era um toca-disco, depois ele ganhou 3 em 1, né, eu ganhava o que sobrava.
Depois eu ganhei a vitrola. Mas eu ganhei esse gravador, eu tinha 8, 9 anos, eu tinha uma fita, e eu adorava brincar de gravar, assim, eu gravava tudo ao redor. Eu lembro da minha irmã, a Ana Stolf, que é minha parceira hoje, de gravar ela chorando, bebê, né? Só que eu só tinha uma fita, que era a fita do Pirlim Pim Pim, que era uma fita infantil, e eu botava fita durex e gravava em cima. Então eu sempre perdi o que eu gravava, né? Era sempre uma experiência de gravar, de querer, e depois colocar para escutar, e botar para a pessoa escutar aquilo que eu gravava, né? Tinha esse jogo, mas se eu quisesse gravar de novo era perder aquilo, então era um jogo. Essa relação também de um vínculo, assim, entre gravar, escrever e desenhar, né? Esse jogo, assim. Então, assim, eu tava falando dos trabalhos, né, que eu tava interessada na relação entre palavra e silêncio, meio que é um motor, assim, nas minhas, né, nos meus processos e trabalhos. Então, eu começo lá nos anos 90, depois me instiga também a ir pro espaço da universidade, né, e expor o trabalho também a um laboratório para pensar esse trabalho aterrissando no mundo. Então, eu inicio a graduação em Artes Visuais na UDESC em 99, ó, já esqueci. Mas eu fiz antes... Não, 99 eu me formei. Eu iniciei em 1994. Em 93 eu fiz um ano de jornalismo na UFSC. E que rapidamente eu já vi que o meu lugar era... Que eu ia, né, deslizava mais para ficção, mas tinha algo ali que me instigava, né? Tanto é que hoje a lista de notícias, né, como eu leio o jornal, vem dali. Mas enfim, a UDESC, assim, esse ingressar na UDESC foi bem importante, foi um laboratório de experiências e também, eu já tinha exposto antes, né, eu sou de Indaial, no Vale do Rio Itajaí, acho que lá também tem uma experiência de escuta, aquela experiência de ver uma estrada de terra, né, sabe, passa o carro, aquela poeira se levanta e nada acontece, né, aquele vazio, calor, o silêncio, mas nesse tempo lá tem os bugios, né, aquele ronco. Acho que tem experiências sonoras de tédio bem importantes, assim, da minha infância, né, de perceber esse vazio que moveram as minhas coisas. E aí eu, como eu falei, vim fazer graduação em artes plásticas aqui em Floripa e aí começo a expor, né, enfim, em coletivas, mas eu também expus no Espaço Oficina, teve uma exposição bem importante nas conversas com o Jairo Schmidt também, de um projeto que eu expus lá. Agora eu não vou me lembrar de todas, né, mas tiveram várias exposições que foram bem importantes. Como eu falei, a exposição é um laboratório, né, onde o trabalho faz uma volta mas palavra e silêncio, escrita e escuta, elas estão presentes, né, desde o início, nessa série Nominados, nos desenhos, e essa coisa do gravador, né, que é um processo, entre outros. Acho que é muito interessante quando você traz o sonoro como essa nova linguagem da arte, né? Como que foi pra te encontrar? Porque tinha a questão de escrever e desenhar, e daí tinha essa outra linguagem que era o som como arte. Como foi pra ti, assim, os apoios? Quando entrou na universidade já estava estudando isso? Como que foi? Então, coisa do som, né? Como que o som aparece. Fazer de novo, né? Puxar os fios aí, né? Eu tinha também uma outra experiência relacionada tanto... Eu falei do gravador, né? Esse meu gravador, ele tinha 3 adesivos. Eu vou chegar no som. Um adesivo era um caracol, assim, aqueles transfer de álbum de figurinha, que era quando eu era criança. Colei um caracol ali, que já é o silêncio lesma, né? Que tá nas minhas coisas, esse silêncio lento. Depois tem um adesivo do Bart Simpsons, que é muito adolescência também, colado. Eu fui deixando todos. E o último adesivo é de um macaquinho numa experiência de laboratório chamada Vivissecção, que é terrível, né? Que é para testes em animais, que é bem do período lá dos meus 15 anos que eu virei meio ativista. Meu irmão tinha banda, então meu irmão tinha banda de grindcore, hardcore, enfim. E eu era correspondente da banda. Escrevi algumas letras, mas eu era que fazia flyer, recebia carta, blá blá blá, tinha todo esse... Então o som, e assim, é um som muito barulhento e ruidoso, mas eu lembro que sempre quando alguém vinha falar algo, eu dizia, não, escuta, tem camadas, tem como adentrar, né? E claro, a coisa de escutar muita música e isso me mover, né, de um modo, digamos, micropolítico que está ali entranhado nas coisas, né? Que é pensar que a escuta também é um gesto é um espaço de micropolíticas, né? De escolha, de o que tu
A gente pode resistir pela escuta, né? Pode abrir um espaçamento via escuta, né? Que é isso, escutar o tédio sem perceber o que tédio é esse, né? O que é o tédio, né? Esse longo espaço-tempo em que parece que nada acontece, né? Então, bem, o som começa por aí, depois ele vem muito nessa coisa de mais enquanto situação de pensar esse silêncio no embate com a palavra, que é querer fazer objetos sem nome, e para mim isso é som também, né? Eu não consegui dizer, então o som está ligado a uma quebra da fala, né? Mas os meus primeiros trabalhos que eu gravo som, pensando projetos artísticos, foi lá em 2000, que eu tinha já um trabalho, um procedimento que está nas minhas coisas, que é com a coletânea, que já vinha da graduação também, do TCC, o meu TCC chamou Esquecimentos, né? Então, e lá já surge a coisa do silêncio também, que eu começo a pensar o que é um esquecimento. Daí uma referência era o texto do Borges, o Funes o Memorioso, que é aquela narrativa de um homem que sofre um acidente, cai de um cavalo, ele era uma pessoa comum, e depois disso ele não consegue esquecer de nada, ele lembra de tudo, ele não consegue dormir nem pensar, né? E aí tem uma coisa, uma indicação de que o esquecimento pode ser uma potência, né, de abrir essa fissura, de poder pensar nesse espaço, dormir, ou sei lá, né? Que é tido como vazio também, né? A potência do vazio, né? E aí no esquecimento eu começo a pensar o que é o esquecimento. Daí eu lembro que o meu TCC é uma publicação de artista e tem um roteiro dessa publicação. E aí me interessou pensar o silêncio enquanto lapso, o esquecimento enquanto lapso, que esqueceu, né? Não se sabe como. Silêncio, que é um esquecimento. Silêncio para mim era um esquecimento voluntário, então eu escolho esquecer. E é como escolher esquecer, né? Como digerir algo. E o silêncio enquanto desfalecimento, que a gente perde, escapa e não sabe como, né? Então eram os 3 tipos de esquecimento. O silêncio era um deles, isso lá em 97, 98, 99 eu já estava com isso. E também tinha os estofos, que eram anotações, né? Um outro projeto que eu acho que também passa por essa experiência silenciosa do sono, né? E ruidosa, né? Mas assim, indo, né? Que tem um longo, eu vou caminhando e lembrando das coisas. Mas... o primeiro projeto sonoro, então, que me interessa gravar som, é um projeto que eu comecei a colecionar coisas que podem ser que parecem ou que eram brancas, que é a lista de coisas brancas, coisas que podem ser que parecem, que são uma lista de palavras, né? E começa eu fazendo uma lista de compras. Estava fazendo um mestrado já lá em Porto Alegre, e eu anoto arroz, açúcar, nuvem, sal, isopor, na verdade é nuvem, né? Porque eu como arroz integral e açúcar mascavo, e daí eu botei arroz branco, açúcar branco, e eu assim, nossa. E aí eu começo, borracha de apagar, neve, pérola, céu nublado, verme, estampa de canetinha, né? E aí começa essa longa coleção, que ela de certa forma mistura coisas subjetivas e objetivas, perto e longe, e eu queria gravar, falar essa lista. E aí eu vou para o estúdio, e eu queria um empilhamento do branco sobre o branco, eu estava bem... O meu mestrado chamou Espaços em Branco, entre vazios de sentidos, sentidos de vazio e outros brancos. Que é um pouco essa ideia da brancura enquanto instante de não saber, a coisa do Deus branco. Mas também quando a nuvem tampa o sol, né? Essa opacidade do branco. E o em branco, que é esse vazio, que aí a pintura tradicional chinesa me interessa. Toda essa questão de que é possível indicar, construir o vazio, né? Eu lembro de um trabalho do Hélio Fervenza, quando ele instala 2 sinais de entre parênteses, tipo uma parede vazia, mas ele instala e aí a gente percebe o vazio, esse entre parênteses vazio, né? Então, como inscrever o vazio, né? Ou como escutar o silêncio. Mas aí na lista de coisas brancas, eu fui pro estúdio aqui em Floripa e gravei a lista, deu 10 minutos, que na época, 2000, tinha 384 coisas, que as pessoas me davam, virou uma coletânea, né? De palavras, sensações, enfim, situações, e coisas que podem ser, que parecem o que eram, né? Porque é também aquilo que não dura, né? E aí eu vou pro estúdio e gravo ela em linha, e aí depois eu falei pro Rock, que é o meu, que tava, né, que eu gravei no estúdio dele, no Pantanal. O Rock é um engenheiro de som, a gente teve muitas conversas, muito incrível. E aí eu queria empilhar
Daí teve uma dobra primeira, depois eu fiz uma de 4 dobras, uma de 6, e depois eu queria empilhar todas as coisas da lista, que deu um ruído de 4 segundos. E aí eu lembro do Rock falando, ele disse, vamos simular esse ruído, vai dar um ruído. Daí eu falei, não, Rock, eu tenho que... Ele disse, então tu tem exatamente o ruído. Ele falou, tu vai ter que aprender a editar, porque tu vai gastar muito dinheiro em estúdio. Daí foi legal que ele me passou um programa, o SoundForge ainda, que eu era no PC, que eu editava pirata. Mas aí é interessante porque a coisa mais longa da lista era roupa de médico e dentista. Que ficava, né? Porque era empilhar assim, né? Não era empilhar assim. Eu empilhei assim. E aqui na coleção de silêncios eu já empilho assim. Eu tô falando do programa de edição, né? Que é botar os começos. Mas enfim, ali eu comecei a perceber que a palavra falada... Aí tem uma frase da Clarice bem linda, que ela diz que palavra também é coisa. Coisa que eu pego com a boca quando eu falo. É isso, quando a gente troca a sílaba, erra, né? Às vezes dá um cansaço da palavra também, né? Então, assim, esse embate também de que eu tava falando ali antes com a turma que veio na exposição, né? De que às vezes a palavra também não tá fora, o silêncio tá dentro da palavra, né? Basta a gente escutar, né? Se a gente repetir a palavra até ela perder o sentido, de repente ela se quebra, né? Se desfaz. Mas então, na lista começou... tinha muito uma referência com a poesia concreta brasileira, Arnaldo Antunes, todas, Ricardo Aleixo eu não conhecia ainda, fui conhecer depois, mas que foram bem importantes, assim, né? Isso no mestrado, lá em 2000, 2001. E aí eu gravei teve a primeira publicação sonora minha, né? Que era esse CD, que eu fiz só os exemplares para acompanhar a dissertação. E aí depois vem outras, que daí já me interessam, né? Vem Fora do Ar, que é onde tem o grilo, né? Aquela proposição sonora. Começa a me interessar também. Bom, é uma longa história, né? E breve, dá pra ser breve também, esquecendo os pedaços. E daí é até que a gente chega, então, esse trabalho de 2000 primeiro, que a gente chega, então, ao seu mais antigo trabalho que tem aqui na exposição, que é de 2007, que é o Mar Paradoxo, que também tem empilhamentos, né? Na verdade, o mais antigo ali é o Assonâncias e Silêncios. O Mar Paradoxo é de 2016. Então, em 2000... eu vou ir pelas publicações. Porque entre a lista de coisas brancas, no meio, para chegar na coleção de silêncios, né? Que foi 2007 que eu comecei a gravar no Assonâncias e Silêncios. Né? Mas antes, no meio, tem o Fora do Ar, que ali também tem uma relação de começar a me interessar pela escuta da paisagem sonora, ou do que soa, né? Das sonoridades ambientes, do que está ao redor. Né? E perceber isso que está ao redor, né? Então, Fora do Ar, por exemplo, fala muito de desencaixe, assim, de estar fora do ar. Então, eu voltei de Porto Alegre e fui morar no Campeche, numa região, ainda era o Jardim Castanheiras, que ainda era bem inabitado, era coruja, terreno de areia, e avião que passava e tu tinha que parar de falar no telefone. Então, essa foi uma situação de escuta cotidiana que foi bem importante, assim, tipo, todo mundo já sabia, estava no telefone, a gente usava muito telefone naquela época, 2003, 2002, 2003. Aí passava o avião, tu parava e continuava, e aquilo, eu pensei, gente, isso é muito estranho. Para, daí volta a conversa. O avião passou, quem mora no Campeche, perto do aeroporto. Aí teve uma outra experiência que assim, moveu muito o projeto Fora do Ar, essa coisa de se interessar pela escuta do entorno, que foi quando eu estava fazendo almoço, eu estava fazendo panqueca, e eu não sou uma ótima cozinheira, e daí eu apertei a espátula e a panqueca subiu. E aí eu assim, quero trabalhar com isso. Ali veio assim. E aí eu gravei, eu já tinha comprado um gravador, na verdade teve um trabalho antes que eu já vou falar, que é o grilo. Né? E aí eu gravei esse som da panqueca, sobrepus, aí virou uma faixa, uma proposição sonora do Fora do Ar, que chama Panquecas Fantasmáticas, né? Que é um assobio que também tu esquece o que é, né? Às vezes parece baleia, parece, né, um som que some. E a outra experiência que moveu muito os meus processos sonoros foi que também em 2002 entrou um grilo no nosso quarto à noite, aquele grilo de praia, ensurdecedor, e esse não consegue dormir. É um mínimo que é, né? E aí a gente acordou, e aí o Helder, não, vamos achar, a gente achou que tava na cortina, um grilinho preto, pequenininho.
Aí eu peguei um pote, eu lembro até um vidro com tampa de Nescafé, sei lá, furei, botei o grilo ali. A gente pegou com o pote, né? Eu disse, amanhã eu devolvo pro jardim. Aí antes de devolver, eu esperei ele soar. Eu pensei, eu vou gravar. Né? E uma hora ele soa, né? Isso é muito incrível. E aí eu devolvi pro jardim, depois disso eu não consegui mais esquecer daquele grilo, assim. Ele ativou, eu escutava o grilo no jardim. Antes ele era uma massa, né? E aí me deu uma ideia, assim, bom... E aí eu editei esse áudio, tirei o som de fundo, que era, né, som do ônibus passando, enfim, passava muito pouco carro, mas esse som ambiente. E deixei grilo, aquele vazio, porque ele soa e tem vazio. E aí me veio a ideia de, como eu devolvi para o jardim, devolver esse som do grilo, esse micro ruído, que também é um silêncio sonoro, para paisagens sonoras de algumas cidades. Então, aí eu fiz o grilo ele é uma faixa, uma proposição sonora do Fora do Ar. Eu também desdobrei como micro-intervenção sonora, que eu veiculei esse som, esse ruído do grilo em carros de som, no fim de tarde em algumas cidades. Também numa bicicleta sonora lá em Belém, uma bicicleta do Bacalhau, porque o Orlando e a Val Sampaio estavam expondo lá, e falaram, aqui tu tem que veicular numa bicicleta, e foi muito legal lá a experiência do grilo, gerou outros trabalhos. Então ali o Fora do Ar é isso, ele me joga para... E claro, tem experiências no fora dessa publicação sonora chamada Fora do Ar, que fala desse desencaixe da escuta, de se deslocar para o micro, né? E esse micro te criar uma situação de repouso também, né? De deslocamento temporal, estranhamento, né? Mas também tem faixas que vão lidar também com uma coisa com a palavra, então tem uma faixa que chama Acidentes da Fala, que eu só pego da minha fala, né? Tipo esse entre, né? Quando a gente tá... E no final eu termino dizendo assim, que eu editei. Eu peguei de uma entrevista que eu dei, eu tirei como se eu pegasse daqui só os titubeios. E no final eu falo assim, as coisas não são diretas, assim, né? Então é um pouco por aí, assim, o Fora do Ar, né? E aí isso, chego no meu projeto de doutorado, que assim, todas as minhas pesquisas, elas estão dentro e fora da universidade, porque o dentro e fora, né, acho que é arte e vida, é isso. Mas todas elas são práticas e teóricas, então todas elas têm perguntas que surgem nos projetos e processos, né? Então as coisas que moveram, olha o som lá fora, né? Parece É a palmeira. Mudou. Essa palmeira. Palmeira. Palmeira aqui ao redor, soando. E com sensibilidade, né? Já aguçada pro Pois som, né? Ouviu algo diferente, olha. Isso bom. são anos de treino mesmo, né? Que legal. Quando você falou do grilo, eu pensei isso. Porque é um som que estava ali há muito tempo, mas você não tinha dado atenção que você deu. Quando ele vira um trabalho seu, você começou a perceber ele muito mais. Isso é legal. Então, sabe que a Letícia Cardoso, que ela falou um negócio que eu nunca esqueci desse trabalho, assim, tu deu um microfone para um grilo. Foi isso, e é o mesmo grilo de 2002 que virou toque de celular. E tá aí, né? Mas enfim, eu chego então, lá em 2007, a pergunta lá que eu queria investigar no doutorado, que eu fiz lá na URGS com o Hélio Fervenza, que também tinha feito mestrado com ele, de orientador, que é alguém muito presente assim nas conversas e na escuta, né? Os projetos do Hélio são incríveis, os trabalhos artísticos, que são pesquisas, né? Perguntas. Que o Hélio tinha muito uma pergunta que era essa coisa entre o mostrar e o esconder, essa coisa de construir o vazio, né? As coisas que também me instigavam, me interessavam. E aí no doutorado eu queria muito pesquisar o som e o texto, como que som e texto estavam presentes. E ali estava já a coisa da palavra e do silêncio, mas não tinha ainda o que eu iria fazer, né? E na verdade começou a vir de experimentar, né? De situações de viagem, de escuta. Acho que é por aí que as coisas começam. E aí eu começo a carregar o gravador. Lá em 2007 eu decidi que eu ia fazer uma coleção de silêncios sonoros. Eu ia gravar silêncio quando ele acontecesse, por onde eu estivesse andando.
Então é as primeiras, e aí eu tenho crises, tem mil coisas, né, de investigar também outras artistas, outros compositores que estão escutando o silêncio, pensando, escrevendo. E aí começo a pensar muito nisso, assim, né? O John Cage foi bem importante, a Clarice Lispector, o Paulo Brusque tem um projeto lindo, que é um anúncio dele que ele faz no jornal, que é... Como é que é? Vendo o disco que desaparece na radiola à medida que vai tocando. Tipo, é um disco que vai... Como assim, né? Tipo, tu escuta uma... Bom, é o meu gravador lá, né? Gravava e... Mas... E o Cage fala isso, que o silêncio não existe enquanto som, né? O silêncio é uma possibilidade de ouvir o que te cerca. E eu amplio isso, começo a pensar no silêncio como possibilidade de inventar uma escuta ou de perceber esse mínimo estado, esse pulso mental, um mínimo, né? De quando a gente, por fim, quando a gente tá sozinho, a gente percebe isso, né? E aí ou a gente escapa, ou a gente encara, ou a gente flutua, ou a gente... O que a gente faz, né? Nesse silêncio cotidiano que tá o tempo inteiro, né? Como uma sombra, assim, né? Enfim, aí começa a coleção coletânea de silêncios, que a primeira publicação tá aqui. Uma exposição. Que é o CD, né, que tá ali, né? Que é o CD. Então, na verdade, a exposição Silêncio Costeiro, essa escuta que está enredada na exposição toda, ela não é um processo só do seu pós-doutorado. Ele é um processo de vida, né? Falou 2007, tem trabalhos que estão fazendo parte aqui. Como é que foi juntar? Como é que surgiu essa ideia de juntar tudo e formar essa exposição? Como que surgiu? Foi durante a tua pesquisa ou tu já estava com isso mentalizado e só queria colocar em prática? Como foi esse processo? Então, é muito legal falar nisso, que desde 2021 eu participei de um evento artístico e também que junta a universidade, que chama Soma Rumor, é um encontro latino-americano de arte sonora, que a sede dele é lá em Niterói, lá onde eu fiz o pós-doutorado. O diretor é o Giuliano Obissi, que foi meu supervisor, é um artista pesquisador com quem eu converso e dialogo. Então, nesse Soma Rumor, eles me convidaram para apresentar minha pesquisa, foi online, que era pandemia. Eu participei em 2019 também, da exposição com o Mar Paradoxo e Sou Todo Ouvidos, que é uma outra proposição. Mas em 21, e aí eu estava num momento, 2021, que eu queria sentar e reunir todos os processos e projetos que eu estava desenvolvendo em torno dessa coleção coletânea de silêncio, que é isso, começou esse movimento de juntar os trapinhos, assim, gente, tá tudo... Como é que eu posso falar, né, ou mergulhar nesse processo e enxergar essa rede, né, de silêncios? E pensar nessa coleção coletânea meio como um diário de escuta, né? Porque é isso, é meio que um diário de escuta. Isso quer dizer, onde o trabalho começa, não dá para saber. Às vezes ele começa sem tu, né? E aí, claro, né, essa ideia de ser eu sou artista, professora, pesquisadora, atuo na universidade, uma universidade pública brasileira, a UDESC, né, gratuita, que eu acho que é incrível dizer isso e pensar nela como esse laboratório, né, legal pensar que a gente passou pela UDESC, né, e a gente está, e eu, enfim, permaneci lá, tô nessa estadia professora, e pesquisadora e artista, que as coisas não se separam. E aí, lá em 2023, teve essa possibilidade de sair para fazer uma pesquisa de pós-doutorado, mas como tu falou, a pesquisa já vinha nos meus projetos de pesquisa na universidade, tá sempre, né, são projetos que eu continuo desenvolvendo, né. Mas aí quando eu saí pro pós-doutorado, eu tinha em 2023 feito, eu já vou estar falando um pouco da exposição, né, que o que gerou o pós-doc foi o processo que veio antes do pós-doc, que gerou a exposição. Mas na verdade a exposição não existiria sem esse processo que não sabia para onde ele ia, né? Mas em 2016, antes, vou por camadas aí, eu fiz um outro projeto, na verdade teve 2014, que teve 60 silêncios empilhados. Teve a primeira coletânea, então eu começo a coletar, colecionar, desenhar, escrever, gravar silêncios sonoros, lá no Assonâncias e Silêncio é o primeiro CD, tem 50 silêncios ali. Ali eu crio tipologias de silêncio, né? O silêncio acompanhado, que para mim o silêncio tem sempre o silêncio com grilo, silêncio com ruído de motor de frigobar, silêncio com vazio, silêncio com cabrito, que eu morava na lagoa e aparecia um cabrito do lado. Aí tem o silêncio preparado, que às vezes eu tirava o cabrito, assim, agora tá demais cabrito,
Daí é o preparado, porque eu dou uma preparada e referencia também um procedimento do John Cage, do piano preparado, um jogo. Aí depois do assonância, e ali eu tenho os 49 silêncios empilhados, então volta a pilha, o empilhamento, essa ideia de uma pilha heterogênea, né, que tá tudo uma massa, são camadas, né, que a nossa escuta atravessa. E aí o segundo, enfim, eu continuo gravando, coletando silêncio, independente da publicação, e às vezes as coisas acontecem. O Traplev, o Rô, ele me convidou para publicar um trabalho na revista Recibo, e era uma edição que ia ser pôster. Então eu acho que eram 5 ou 6 artistas que ele convidou para fazerem pôsteres, e aí eu pensei, bom, vou publicar a coleção ao ponto que ela está agora. Então, de 2010 a 2014 eu selecionei 60 silêncios, e aí vem o pôster que está ali, os 60 silêncios empilhados, depois eu desdobro, né? Foi para a publicação do Traplev, que é uma bolsa com os pôsteres dobrados. Aí eu faço um desdobramento de apresentar em exposições o pôster e os 60 silêncios para escuta. Então ali já tem a continuação da coletânea, que eu apresento só o empilhamento e essa nota desenho de para escuta, que são essas partituras mistas, né? Depois disso, daí 2016, aí eu já estava numa, né? Lá em 2007, eu já tinha 2009, 10... veio de uma experiência muito de uma disciplina que eu fiz no doutorado com uma professora incrível, a Tânia Galli, lá da Psicologia Social da URGS, que ela me disse em sala que eu fazia todas as disciplinas dela, chamava Tempo e Subjetividade, tinha um subtítulo, eram muito incríveis, e ela me disse que eu só ia encontrar silêncio no fundo do mar, e de ouvidos bem fechados. Tânia me disse isso, até tá uma notinha na minha tese, porque essas falas são muito potentes, né? Deu assim, então eu vou gravar. Daí eu comprei a câmera, que eu não tinha grana para gravador, hidrofone, naquele momento. E aí eu fiz aquele primeiro trabalho, que veio de um outro convite também, Rosângela Xerenha, Sandra Makoviec, esqueci o nome da exposição, que foi na Fundação Assis, que a gente tinha que escolher um artista do século XIX, eu escolhi o Reveron, que era um artista que tinha os monocromos brancos, que ele olhava para o sol e pintava. E aí eu propus Fundo do Mar sob ruído de fundo, que já estava na coleção de silêncios, né? Fundo do Mar, que eu gravei o fundo, sob ruído de fundo a superfície, tudo assim, né? Os paradoxos aí. E aí eu gravei em vídeo, eram 3 silêncios para Reveron, que foi lá na fundação. E não tinha um silêncio no fundo do mar, né? Engraçado isso. Eu lembro, eu falava, o único lugar que você acabou de falar, o único lugar que você vai encontrar o silêncio é no fundo do mar. E não, né? O fundo do mar tem som. Mas é um tipo de silêncio diferente. Se tu pensar o silêncio enquanto ausência de som, que não existe. Né? Então é isso, mas me interessa esse paradoxo, sabe? De pensar, tem essa espécie de silêncio ruidoso. Acho que tem muitos silêncios, tem o silêncio sutil, tem o silêncio insonoro, que é essa tentativa da gente, mas a gente escuta o próprio corpo, né? Então é isso, assim, o som, mas um som pode ser silencioso. Correto. Porque, por exemplo, o som do mar, né? Ele é tão relaxante quanto o silêncio. Quando você pega aquele fone, eu faço esse exercício muitas vezes de ir na praia e fechar os olhos e ficar ouvindo só o mar. E quando eu coloco o fone na tua exposição e fecho os olhos, me traz imediatamente essa memória. E aí seria mais ou menos isso? O silêncio que tem som? Acho que passa por aí. Que é perceber... É um tipo ele de é silêncio. introspectivo, né? Ele é introspectivo, te leva para dentro de si. Pelo menos para mim, a experiência para mim foi isso. E é um dentro que é fora, né? Porque o mar é inumano. Isso que eu acho que é potente, né? Esse entre, né? Que só acontece na escuta. Eu acho que se a gente pensa o silêncio como uma situação, um estado, e não como algo que a gente agarra, que não dá, né? Para agarrar. Sabe o que passa? Que passa ou... E é onde está toda a tua pesquisa, né? É justamente nesse paradoxo, né? Bem esse paradoxo. É bem ali que você o paradoxo. Foi incisivo. Porque se a gente pensar a palavra silêncio, já tem uma palavra. E aí até onde vai? Que silêncio? Por isso que eu comecei a pensar também em intraespécies de silêncios, que intra é dentro,
Então, esses silêncios de dentro, e tem aí múltiplas passagens, né? A gente está no estado de silêncio assim, às vezes a gente vai para um outro. Tem as velocidades desse estado intra, né? Eu pensei também em infra-espécies de silêncios. O infra é o sutil, é o interstício, né? Quando ele escapa, vem de dentro, um silêncio que acontece entre pessoas, que pode ser interessante ou perturbador. Né? E também interespécies de silêncios, que eu penso daí muito nessa ideia do inter com o entre, né? Tipo, entre eu e a palmeira, ó, ela tá me perguntando coisas, que é isso, ela tá soando. Pra mim, tudo que soa me interroga. É engraçado, isso me leva a pensar uma coisa tipo, eu quero um silêncio, tão silêncio que eu consigo ouvir o bater do meu coração. Quero um silêncio que tem som. Eu acho que talvez se fosse para mim explicar dentro das minhas ações educativas, eu usaria essa analogia. Que é um silêncio onde eu consigo ouvir. É muito engraçado. Ele é isso. É esse paradoxo mesmo. É um paradoxo. Sabe que a Clarice tem um livro dela, que, enfim, eu fui para a literatura, que ela diz, eu sei como fazer silêncio, eu ligo o rádio bem alto e desligo. A interrupção também é o silêncio, o corte. Porque às vezes tu só percebe algo quando ele desaparece e escapa. E aí tem a ver com esse rastro, né? E de não ter onde se agarrar também, né? Que pode ser interessante, pode ser e agora, né? Mas pode ser o começo de outra coisa. Porque só, enfim, né? A coisa do vazio e do cheio vem lá da pintura chinesa, né? Que só porque essa sala é vazia a gente tá aqui dentro. E ao mesmo tempo, o Cage diz, né? Todo silêncio está grávido de sons. Então quanto mais a gente permanece, essa coisa de eu também paro de produzir som, se eu parar, né? Externamente, porque dentro do corpo é um negócio enlouquecedor, né? A gente não escuta. Mas assim, se eu paro de falar, eu escuto alguma outra coisa, né? E é mínimo esse gesto. Mas é o primeiro gesto de eu conseguir me abrir para ouvir e escutar o que está ao redor. Né? Que eu acho que é isso, essa retirada também, né? Que é profundo, bem. que eu acho que o mar faz isso com a gente. A gente chega no mar e a onda vai, pá, ela meio que te esculpe sem tu fazer nada, não é? E tem a questão também de não escutar a mesma coisa sempre, né? Você está escutando o mar, só que não é a mesma onda, não é a mesma coisa. Então é um momento, é sempre uma situação, não vai ser a mesma situação. Mesmo que seja o som muito parecido quando a gente está escutando o mar, não é a mesma situação. Porque é sempre uma onda diferente batendo, como ela vai bater na pedra, ou se ela vai estar deslizando na areia, daquela forma vai ser diferente. Tá. E é bem isso, Vi, que me interessa, esse infra é bem isso, assim, o mínimo entre coisas muito que parece a mesma, mas não é, né? E aí vem esse projeto 2023, eu tava lá falando já, né? Perdi a onda da meada, não é mais o fio, a onda. A onda. É uma onda, né? A Sim. Memória também é uma onda. Que é os silêncios da Praia da Solidão. Que em 2023 eu decidi então fazer esse projeto, antes de saber que ele seria uma exposição e um pós-doutorado, né? Que é isso, quando eu decido eu tenho que fazer. E vai, né? E aí eu lembro que a minha ideia era, eu queria gravar silêncio. Se no Mar Paradoxo eu gravei 100 silêncios de trechos de várias praias ao redor da ilha, e foram várias, né? Que ali não estão indicadas. Eu decidi que eu queria ir para uma praia só, e se eu fosse no mesmo trecho e gravasse silêncios costeiros, que é como eu chamo esses silêncios do fundinho do mar, da superfície, que não separam nem do corpo e nem da escuta, né? Esse estado de estar ali. Se arma um silêncio costeiro. Também gosto de pensar a palavra costeiro numa etimologia com costas, né? Uhum. Essa coisa a gente, é um silêncio, o litoral está nas nossas costas, né? O entre. E aí eu decidi, queria gravar silêncios costeiros da mesma praia. Eu adoro a Praia da Solidão, que fica lá no sul da ilha. É a última praia que chega de carro, né? Depois é Naufragados, é trilha. E eu gosto daquela sonoridade ali, que é a Praia do Rio das Pacas, e que alguém lá nos anos 70 escreveu numa pedra, Praia da Solidão. E ficou Praia da Solidão. Não sei se escreveu a palavra solidão, mas enfim. E aí eu decidi que eu queria gravar sempre, eu queria uma coisa do fim também, era uma coisa do fim do dia, que eu gosto desse meio ali, que tu não sabe se
se já é noite ou se já não, ainda não é mais tarde, mas é o fim do dia, mas não é a noite, ou é a noite, né? A noite também é o dia, tá dentro do dia. E aí primeiro eu queria gravar perto da meia-noite, aí em conversa com amigos, falaram, não, vai ser muito perigoso tu ir lá pra Praia da Solidão, porque eu queria gravar todos os meses, no último dia de cada mês. E eu fiz, né? Todos os últimos dias de cada mês. E eu decidi que ia ser o fim do dia, entre 5h30 e 7 horas da noite, Daí eu faço essas 12 saídas para gravar, convido amigos e amigas, que foi um processo muito fluido também, a cada mês eu convidava, e surgiu muito que primeiro eles falaram, é muito perigoso, não sei qual foi a amiga que disse, é perigoso tu ir sozinha? Disse, não, é verdade, vou. E eu adorei a ideia de tem a coisa da Praia da Solidão e eu tô sempre com alguém, ao mesmo tempo mesmo que eu estivesse sozinha, a areia da praia é altamente povoada, né? Tem muitos seres ali que... né, aparente, mas também essa ideia da solidão me interessa enquanto suspensão de si, né? Tem o Christian Dunker que ele fala muito disso, assim, claro, tem uma solidão que é patológica, que ela envolve um isolamento, mas ele fala de um tipo de experiência de solidão que é essa suspensão de si e que a gente tá sozinha nesse corpo, né? De alguma forma tem uma experiência ali silenciosa, cotidiana, né? Seja quando a gente acorda, dorme ou se olha no espelho, né? Esse corpo concreto e só, né? Meio uma pedra, assim, no meio do caminho, né? Essa auto-pedra, silêncio. Mas então, aí eu decidi fazer essa gravação. E eu lembro que eu comprei a cadeira no dia 31, fui lá no Carrefour, coisa mais banal. Comprei, tinha uma cadeira branca só, lá naqueles lugares que fica pneu, né? Aqueles lugares que ninguém vai. Aí passei no caixa, daí o cara falou assim, era um caixa, ele falou, nossa, que cadeira bonita, tu comprou, é daqui? Eu disse, claro, tô comprando, né? Eu disse, eu nunca vi. E aí foi essa cadeira que eu usei, que, né, no fim ela virou escuta-grua, que eu decidi expor ela. Mas enfim, então desenvolvi esse projeto. Final de 2023 eu tinha 36 horas de silêncio costeiro, foi um trabalho que ficou meio secreto. Eu tinha já Instagram, que eu entrei em 2020. Eu entrei em 2023, é isso, eu entrei já no ano do, né? E aí eu não tava, não era uma coisa que eu ainda era um processo, ele foi uma ação performance também lá na praia, né? Eu acho que teve, quem tava lá junto, pra mim foi. E aí final de 2023 teve essa possibilidade, como eu falei antes, de sair pro pós-doutorado, que é um período, né, que você pode fazer de 1 ano a 6 meses. Eu decidi que seria 6 meses, mesmo sem bolsa, e iria lá para o Rio, para a UF, lá com o grupo do Juliano Bissi, né? Basbal, Tato, aquele contexto que tinha muitas amigas e amigos lá no Rio também. Eu pensei, acho que é algo, eu pensei, mas o que vai ser, qual, né? Minha pesquisa estava em curso, eu tinha vários projetos, esse estava dentro, eu disse, não, vai ser só esse projeto que eu quero pensar ele, o que ele vai ser, né? Que é pensar ele como uma exposição, como uma instalação, publicação. E aí quando eu decidi, enfim, daí o processo do pós-doc foi pensar tudo isso, acho que eu já estou falando um pouco da exposição, né, enviesada. Já estamos conversando sobre todos os assuntos que envolvem a sua pesquisa, né, mas acho que a gente pode partir para uma narração, acho que queria ouvir mais você sobre se você fechou tudo isso para a exposição. Então, mas eu achei muito legal pegando o gancho da tua pergunta, né, Denilson, que é bem isso, de que essa exposição eu percebi que era importante eu colocar o percurso, o rastro de onde vinha esse trabalho, por isso que tem os trabalhos anteriores, né. Então a exposição, o mote dela, assim, o bote, foi esse projeto, chama Silêncios Costeiros, abre colchetes, trechos, Praia da Solidão, etc., porque ela também é Rio das Pacas, né, que é bem maluco, uma praia chamada Rio das Pacas. Então lá tem um rio e tinha paca, né. Então eu falei no dia da conversa que eu comecei a investigar as pacas também, que a paca é um animal que ele rói, porque o dente não para de crescer. Uma coisa de roedura, assim, e eu comecei a pensar muita coisa sobre isso, sobre a ideia do mar roendo a escuta, essa ideia de, né, de que é roer, né, corroer também. Tem uma maresia aí de coisas que me... E aí eu decidi, então, esse projeto vai ser, lá no pós-doc foi muito legal que eu pude escutar esses áudios, pensar em como editar, como que eles estariam aqui, mas eu passei um longo período só escutando,
as notas, desenhos de para escuta. Então, depois de cada saída eu anotava as pessoas, eu pedi para as pessoas, então as pessoas convidadas, né, que elas fizessem registros. Então eram registros em foto, vídeo e texto. Então a exposição ela também tem essa participação dos registros das saídas pelas pessoas. Tem as notas, desenhos de para escuta, que são os 14 desenhos, né, que são, eu vou criando as tipologias, inventando outros silêncios, o silêncio sem fim número 1, com fim número 1, os tempos, né, que se atravessam nessas notas, desenhos. Uma das anotações vira o silêncio sem encostando, que é o silêncio sem salva-vidas, que o título é Silêncio Encostando. A cadeira também eu decidi expor, a cadeira que eu usei nas 12 gravações. E aí, num determinado momento, lá no pós-doc, eu decidi que ela seria... Eu queria suspender essa cadeira, né? No princípio, eu ia pendurar com um cabo de aço. E aí, depois, pensei, não vai ficar reto, né? Mas ainda quero fazer. Mas aí, eu encontrei essas bolas de cristal e decidi equilibrar essa cadeira, né? Tem uma coisa de vulnerabilidade e força, assim, né? Ao mesmo tempo. Que ela tá equilibrada nessas 4 minhas bolas de cristal de bolso, que eu falo, né? E aí a exposição é isso, ela tem esse projeto de escuta. Essas 36 horas viraram 1h30 de escuta, porque eu fiz 3 blocos, né? Então eu gravei, que é importante dizer para finalizar, né? Tem 3 experiências de escuta. Uma eu gravei o fundinho do mar com um hidrofone, ligado num gravador, que também ao mesmo tempo gravava em estéreo a espessura aérea, esse bloco de som do mar que a gente escuta quando chega na praia, né? As ondas. E uma terceira experiência que eu botava um microfone binaural, que é um microfone que ele grava espacializando, ele parece um fone de ouvido, com outro gravador, e em cima dele eu botava o fone de ouvido que eu escutava ao mesmo tempo o fundo e a superfície, e eu ficava também mexendo um pouco no volume do hidrofone. Sempre brinco que é uma DJ da praia ali, que às vezes eu diminuí, eu gostei de fazer isso também. E cada bloco ali tem 30 minutos, o primeiro eu trabalhei só com os fundinhos do mar, de janeiro a dezembro, são 12 faixas, em cada fone tem uma experiência que eu me perdia muito no tempo também, quando eu estava gravando, né? Que é isso, eu ficava lá aquele tempo e aí eu trabalhei com um ouvido o começo da gravação, o fundinho do começo, e no outro ouvido um pedaço mais do fim, do meio. Então eu embaralhei isso, né, a primeira. A do meio eu empilhei os 30 minutos finais, daquele rumor do mar, e a última de enredamento eu peguei os 30 minutos finais das gravações, né, que era o enredamento de fundo e superfície, que é meio uma escuta impossível, né? E é isso, a exposição ela transita nisso, nesse espaço de escuta, de leitura, escrita também, de perceber a arquitetura aqui das salas da Fundação Cultural Badesc, né? Eu adorei essas salas, eu acho que elas teve uma afinação, desafinação, assim, uma conversa, né, do espaço Paulo Gaiade, essa salinha, o piso, a parede, a arquitetura, e o espaço 3, e Paulo Gaiade, aquele entre-sala que eu decidi também colocar. Tiveram 5 pessoas que escreveram textos, né, a Aline Dias, a Júlia Amaral, a Cláudia Zimmer, a Camila Nunes e o Gustavo Branco. As 4 mulheres participaram de apoio nas saídas, e o Gustavo é um pesquisador de São Paulo que vem me entrevistando, conversando sobre gravação de campo, invenção e ficção, essa ficção da escuta, né? E por fim tem algo também que eu percebi nessa exposição que tem me interessado também em relação ao silêncio, né? Nessa possibilidade de modular, ou proposição de modular a escuta. Olha, a igreja, 6 horas. Tá me avisando que também é o descontrole da escuta, né? Isso me instiga muito, assim. Nossa, Raquel, eu sinto que se a gente fosse conversando aqui, não tinha mais 1 hora de papo, tá muito sobre legal. Silêncio aí. E é muito legal ouvir a artista falando e tentar entender essa obstinação, né, que você tem, assim, pegar o som, a gravação e transformar tudo isso não num trabalho, mas no trabalho da tua pesquisa, né, da tua poética. Foi muito legal poder ouvir isso, foi muito legal.
E para quem está ouvindo esse podcast, sempre lembrando que nosso acervo virtual do site vai ter as obras, vai ter ali como você vê, né, depois esses trabalhos, e eu vi, né, a Raquel falando sobre o processo, e poder também conhecer a exposição ali no site da Fundação Cultural Badesc. É isso. Mais alguma coisa, Vic? Tudo bem? Raquel, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado mesmo. Pessoal, até a próxima com o Pod Arte, o podcast da Fundação Cultural Badesc.